Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui nesta feita para tratar um pouco sobre a quinta lição dos adolescentes, que tem como tema o primeiro diário de viagem. A mensagem se encontra no livro de Atos, capítulo 14, versículo 15, parte B, que diz: Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Para trazer um link com a lição 4, querido professor, podemos estar retomando ao trecho lá de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, que trata sobre a grande comissão, que é uma ordem que Jesus dá aos discípulos para pregarem o evangelho. Na lição 4, a gente vê que os discípulos cumprem isso fazendo as viagens missionárias. Então, para iniciar essa lição 5, nós podemos fazer algumas perguntas aos alunos, como, por exemplo, qual é a função de um diário, já que nós estamos tratando sobre o primeiro diário de viagem. E provavelmente irão responder que é registrar fatos importantes. E, após essa pergunta, podemos fazer outra. Qual é a importância de registrar os fatos? Nesta feita, você pode explicar aos seus alunos que, naquela época, como não existiam redes sociais nem mídias, era de extrema importância que os apóstolos e os discípulos registrassem cada momento do que estava acontecendo para que, posteriormente, pudesse ser disponível aos cristãos. Então, quando a gente passa aqui para o primeiro tópico da nossa lição, a gente vai ver sobre a parada em Pafos para conversar com o governador. A gente vê que Paulo e Barnabé chegam nessa cidade e eles ensinam em sinagogas. Então, é um ponto importante que você pode destacar aqui. Porque eles ensinavam em sinagogas. Então, quando a gente para observar, se a gente olhar a trajetória do apóstolo Paulo, a gente vai ver que Paulo, ele estuda com Jesus. Ele faz um seminário com Jesus Cristo. Quando a gente olha lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 20 e 21, a gente vê que no início da sua trajetória, Paulo apenas afirmava que Jesus era o Filho de Deus. Mas, quando a gente vai para Atos, capítulo 9, versículo 22, a gente vê que Paulo ele já tem uma ousadia de demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí você pode parar e questionar qual é a diferença entre demonstrar e afirmar. Logo após, você pode explicar que demonstrar necessita de uma base sólida e consolidada, e não apenas de uma fala ou de uma falácia. Então, a gente vê que Paulo ele fez um seminário, um estudo com Jesus, lá no livro de Gálatas, embora Atos não mostre. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo ele vai dizer que o que ele anuncia, o evangelho que ele anuncia, não é anunciado por homem, mas é mediante a revelação de Jesus Cristo. Ainda se olharmos no livro de Gálatas, capítulo 1, do 15 ao 17, a gente vai ver que quando Paulo ele se converte, ele não vai para Jerusalém, ele retorna para a Arábia, para a região da Arábia, onde ele passa 3 anos estudando com o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a gente bem sabe que na trajetória de Paulo, ele era um judeu. Então, estavam enraizadas algumas coisas dentro do seu coração que foi necessária que fossem retiradas posteriormente nesse seminário que Paulo ele faz, que ele aprende com o próprio Jesus Cristo. Então, neste primeiro ponto, a gente pode destacar a importância do estudo das Escrituras por Paulo, porque ele passa 3 anos aprendendo para só depois voltar a ensinar. Então, quando a gente continua no tópico 1, a gente vai ver que a lição ela fala aqui sobre Barnabé e João Marcos, que eram 2 companheiros de viagem de Paulo. Então, é interessante que você traga na aula para seus alunos quem era Barnabé e quem era João Marcos. Quando a gente para observar quem é Barnabé, a gente encontra lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37, que Barnabé era um membro da igreja primitiva que vendeu uma das suas propriedades, provavelmente em Chipre, para que esse dinheiro da propriedade pudesse ser repartido entre os irmãos daquela igreja. E quando a gente chega no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1, a gente vê que Barnabé ele foi um dos primeiros profetas e professores, ou doutores, como o texto vai citar,
da igreja de Antioquia. Já João Marcos, que é citado aqui, é o filho de Maria. E essa história é narrada lá no livro de Atos, capítulo 12 e versículo 12. E Maria era exatamente aquela mulher a quem Pedro recorre depois que ele sai da prisão, quando Herodes manda prendê-lo. E a gente vê nessa feita que os crentes estavam em oração na casa de Maria. Então, João Marcos era o filho dessa Maria que é citado em Atos, capítulo 12, versículo 12. É importante destacar também que João Marcos ele foi o escritor do Evangelho segundo Marcos. Quando a gente continua falando sobre este tópico 1, a gente vai ver que quando eles chegam em Pafos, eles conhecem o governador da ilha, chamado de Sérgio Paulo, e o seu amigo mago e falso profeta Elimas. Então, quando a gente para observar, você pode fazer um link entre este acontecimento de Sérgio Paulo e Elimas com o que é narrado no livro Peregrino de John ou no filme O Peregrino. Quando a gente vê que neste filme O Peregrino, o cristão, ele começa a sua jornada e dois amigos seus, obstinado e flexível, vão atrás dele para tentar impedir a sua caminhada. Então, quando a gente observa aqui, Sérgio Paulo, ele recebe o evangelho que é pregado por Paulo e por seus companheiros de viagem. Porém, o seu amigo mago e falso profeta, ele tenta desfazer da pregação. Ele tenta convencer Sérgio Paulo a não crer no que Paulo e os seus companheiros de viagem, Barnabé e João Marcos, estavam ensinando. De tal feita que quando a gente olha o livro de Atos, capítulo 13, versículo 12, ele relata assim para a gente, e disse, filho do diabo, ó inimigo, de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor Jesus Cristo? E aí entra uma pergunta interessante para a gente fazer. Qual é o tipo de amigo que o aluno ele tem sido? Ele é uma pessoa que está disposta a ajudar, que está disposta a querer ver o bem do próximo? É uma pessoa que está disposta a se colocar no lugar do próximo? Ou é uma pessoa que está tendo uma atitude como Elimas, que está querendo atrapalhar o progresso do próximo? Então, esta é uma pergunta bastante importante que podemos fazer. Aí você pode observar o auxílio didático da sua lição para complementar, e ele vai explicar aqui como é, de uma forma concisa, que funcionava a política lá em Roma e o que era um cônsul e um governador, já que Roma estava dividida em suas províncias. Então, quando a gente passa para o tópico 2, a gente vai ver a parada em Antioquia e Listra para explicar as escrituras. Então, eles continuam, como a lição ela sugere a viagem, ou seja, o diário da viagem, então eles passam por vários lugares, como foi dito na lição 4. E ao chegar em Pafos, eles saem de Pafos e vão para Perge, a gente vê que João Marcos ele não pretende mais seguir viagem com Paulo e Barnabé. Então, ele volta e Paulo e Barnabé seguem, a partir deste ponto, sozinhos. Então, o que é que acontece? Vão surgir aí duas hipóteses citadas no livro Paulo, o maior líder do cristianismo, que são as seguintes. A primeira é que João Marcos ele seria primo de Barnabé, e essa primeira parte da viagem Barnabé estava liderando. Porém, a partir deste momento, Paulo assume a liderança e João Marcos decide retornar. E a segunda teoria que surge é que como a viagem missionária ela deixa de estar prioritariamente nas cidades costeiras e começa a se expandir para dentro, podemos chamar de um interior, então João Marcos ele poderia ter pesado e visto que o risco de estar adentrando seria maior do que o de voltar. Então, Paulo e Barnabé eles vão seguir para Antioquia, na Pisídia. E a gente vê que havia fome naquela cidade. E eles usam esta fome, ou seja, este acontecimento,
para, além de difundir o evangelho através da pregação, ajudar as pessoas daquela cidade. Então, um tópico importante para que você possa focar aqui é que, além da grande comissão, a igreja ela tem a missão social de ajudar. Então, o sermão de Paulo nessa cidade vai ser uma síntese sobre toda a história de Israel. Por quê? Tinham muitos judeus ali, então Paulo ele vai se utilizar de elementos. Então é outro ponto importante que devemos focar. Paulo ele usa a história de Israel porque era o que as pessoas conheciam naquele lugar. Então a gente vai ver que Paulo ele chega e começa a tratar da história de Israel e dos profetas, e uma coisa importante a frisar é que ele, nesta pregação, ele instrui que as pessoas não conheciam verdadeiramente o que as Sagradas Escrituras estavam dizendo e nem a maneira que elas apontavam para Jesus Cristo. E você pode destacar ainda a força da pregação, porque a gente vê que no sábado seguinte é pedido para que Paulo ele repita o mesmo sermão naquela cidade. Então, começaram a haver também, naquele lugar, após a pregação, montins para tentar desclassificar as falas de Paulo e Barnabé. Porque os judeus eles não acreditavam, eles não aceitavam e eles não queriam que os gentios estivessem misturados com ele. Então, no livro de Atos, capítulo 14, do 1 e 2, a gente vê que Paulo e Barnabé eles são expulsos da cidade por causa da presença dos gentios nesta reunião. Em Listra, quando eles chegam na cidade de Listra, na continuação dessa viagem, a gente pode destacar na aula o ponto que é a cura de um homem aleijado desde seu nascimento. Então, este homem não podia andar. Então, a gente para pensar e a gente observa que, muito provavelmente, há tantos anos parado, sem se locomover, este homem já tinha os músculos atrofiados. E podemos frisar aqui o seguinte: a cura não é o ponto principal do evangelho, mas ela surgia para testificar que o que os apóstolos, o que Paulo e seus companheiros ensinavam, era uma doutrina verdadeira. E a gente vê que quando Paulo, ele, através de Jesus Cristo, realiza a cura naquela cidade, o que é que acontece? O milagre ele vai tender a ser descredibilizado. Por quê? Lá em Listra reinava uma cultura pagã. E o que é que aconteceu? Os moradores daquela cidade, eles começam a chamar Paulo e Barnabé de deuses, de Júpiter e de Mercúrio, e começam a sacrificar animais em homenagem a Paulo e a Barnabé. E tem uma frase interessante que você pode usar na aula, que é a seguinte: onde Deus ele realiza um prodígio, o diabo causa tumulto. Onde o poder de Deus se manifesta, a fúria do inferno se faz sentir. Então, através do milagre, houve a testificação que o evangelho que Paulo e Barnabé estavam anunciando era verdadeiro. Houve, logo após, esta tentativa de descredibilização, mas algo muito maior ocorreu naquela cidade, que era exatamente a abertura das portas do evangelho. Ou seja, o evangelho ele ganha força através daquele milagre. Porém, a oposição que já tinha ocorrido em Antioquia se move para a cidade de Listra a fim de descredibilizar mais uma vez os feitos do Evangelho, ou seja, a pregação do Evangelho. E a gente vai ver que no livro de Atos, capítulo 14 e 19, a oposição ela chega naquela cidade e começa a apedrejar Paulo. Então foi necessário que Paulo e Barnabé saíssem de Listra e fossem para Derbe. Então, a gente chega ao fim deste tópico com algumas perguntas. Será que a perseguição ela desanimou Paulo e Barnabé? Então, a gente vai ver que eles não desanimaram, mas eles seguiram a viagem. Por quê? Aí você destaca o ponto. Saber qual é a sua missão. Então, chegando ao fim da lição, na conclusão, você pode utilizar-se de um recurso didático para mostrar qual eram os propósitos das perseguições que ocorreram. Então, o primeiro deles seria fortalecer a alma dos discípulos, que está lá em Atos 14, 22,
O segundo, exortar os discípulos a permanecerem firmes na fé, Atos 14, 22, mostrar que a vida cristã não é isenta de tribulações, também está lá em Atos 14, 22, e fazer a eleição de alguns presbíteros naquelas igrejas, que está lá em Atos 14 e 23. Então, chegando ao final desta lição, peço a vocês que curtam o canal da igreja, se inscrevam no canal da igreja e compartilhem o canal da igreja. Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.